o Lulão finalmente foi para a China. Ele já vinha prometendo essa viagem para a China há bastante tempo, uma viagem muito importante para a diplomacia brasileira. Foi lá assinar 15 acordos de comércio, pelo menos. Tem site bizarro aqui no Brasil colocando isso como uma notícia ruim. Incrível isso, mas enfim, uma notícia muito positiva. E o Lula vem adotando um discurso muito positivo, apesar das barberagens do Camilo Santana e do Fernando Haddad. E lá na China, a agenda do Lula me parece extremamente positiva, né? Por exemplo, ele falou, junto com Xi Jinping, uma crítica muito pesada ao uso do dólar como moeda para as trocas internacionais. O Lula defendeu que Brasil e China transacionassem utilizando o renminbi ou o real. Como já existem outras iniciativas no mundo também neste sentido. O fato é que a guerra na Ucrânia e as sanções impostas à Rússia, como por exemplo a exclusão russa do sistema SWIFT, que é o sistema internacional de compensações bancárias do sistema dólar, vem apressando a construção de novos sistemas de compensações para as trocas internacionais. Então a gente já viu aí uma aproximação de Rússia e China, transacionando por fora do dólar, por fora do sistema SWIFT. A gente já viu uma aproximação dos bancos centrais de China e Argentina. A gente viu nas últimas semanas a China se reaproximando da Arábia Saudita, intermediando relações econômicas também por fora do dólar com o Irã, aproximando a Arábia Saudita e Irã também para dentro desse sistema que tangencia o dólar. Enfim, não parecia-me que era interesse da China colocar a sua moeda como uma moeda padrão para as trocas internacionais. O fato é que a escalada imperialista, vendo a China como inimiga, vem fazendo com que os chineses tomem medidas preventivas contra os Estados Unidos. Dentre estas, a colaboração com um arco de países cada vez maior a fim de criar alternativas ao sistema dólar. A China, que é um país que, pela sua dinâmica econômica, vem sendo cada vez mais imboicotável, agora também vem sendo apressada pela guerra, construindo um novo sistema que enfraquece o dólar mundialmente, ligando um sinal de alerta nos Estados Unidos, que tem este privilégio extraordinário de exportar a sua dívida pública para o resto do mundo na forma de emissão de dólares. Os Estados Unidos já está sentindo que pode, daqui a pouco, começar a ter ameaçada esta hegemonia. O dólar cai mundialmente. A China começa a acelerar os seus processos de negociação política e neste ponto o Lula manda muito bem até então. Aliás, a política externa do PT sempre foi um dos pontos fortes do PT. Um pouco mais titubeante agora nos últimos meses, mas mais uma vez acertando nas suas relações com a China nesta viagem diplomática do Lula e equipe ao país asiático. Então, o Lula vem acertando e isso vem incomodando, por exemplo, a nossa mídia de massa. Uma outra acertada do Lula na sua viagem à China é a negativa de se incluir na escalada militarista contra a Rússia na guerra da Ucrânia, por exemplo, colaborando com armas e outras coisas, alimentando a lógica de guerra. O Lula vem sustentando um discurso de paz, de negociação, e sempre deixa nas entrelinhas que não compra a tese do Ocidente de culpar apenas a Rússia e Vladimir Putin pela guerra. Lula parece compreender que a posição da OTAN na região, a desestabilização dos atos golpistas da Praça Maidan, lá na Ucrânia, a própria presença neonazi nas forças oficiais ucranianas, tudo isso Lula parece levar em consideração.
de modo que ele não compra a tese ocidental de demonização da Rússia no processo de guerra na Ucrânia. Nesse sentido, Lula fez essa declaração aqui, que também foi uma declaração acertada agora na sua viagem à China. Algum avanço no assunto Ucrânia, presidente? Algum passo adiante? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho uma tese que eu já defendi ela com Macron, com Olaf Scholz da Alemanha, com Biden. E ontem discutimos longamente com Xi Jinping. Ou seja, é preciso que se constitua um grupo de países dispostos a encontrar um jeito de fazer a paz. É preciso ter paciência para conversar com o presidente da Rússia, é preciso ter paciência para conversar com o presidente da Ucrânia, mas é preciso, sobretudo, convencer os países que estão fornecendo armas, incentivando a guerra, a pararem. Porque eu acho que quando começa uma briga, a gente fala em guerra, mas poderia ser uma briga de rua, poderia ser uma greve, ou seja, é preciso começar e saber como parar. E muitas vezes a gente não sabe como parar. Eu acho que a China tem um papel muito importante, eu continuo reiterando que a China possivelmente seja o papel mais importante. Agora, outro país importante é os Estados Unidos, ou seja, é preciso que os Estados Unidos pare de incentivar a guerra e comece a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo e a guerra só está interessando, por enquanto, aos dois. Acertadíssima a fala do Lula. Acertadíssima a fala do Lula. O Lula tem que realmente falar em paz, né? É isso que nos interessa, isso que interessa para o mundo inteiro, né? Não interessa em nada pra gente essa guerra. O Brasil não tem que se meter nisso, nem ficar contra a Rússia. Até porque, se vocês estão entendendo, há uma aproximação de Rússia e China. A China é um parceiro comercial importantíssimo, é um parceiro político importantíssimo, e é necessário, e isso faz parte historicamente da política externa lulista, partir para uma ideia de construção multipolar. O Lula foi para lá, ele que é o nosso policial bom, da dupla de policiais aí, do nosso bad cop e good cop, e fez esse tipo de declaração. O Haddad foi lá dizer que não, nós não queremos nos distanciar dos Estados Unidos. Claro, né? Sempre ele, sempre o Fernando Haddad. Mas isso é muito política lulista. Uma ideia de construção de um mundo multipolar. Só que a nossa mídia, obviamente, não gosta desse tipo de coisa, né? Como vocês podem ver aí nesta manchete do Estadão. O Ocidente esperava que Lula fosse seu parceiro, mas ele tem planos próprios. Ora, vejam só. Então quer dizer que o Lula não tá afim de se comportar como um capacho de Washington. E aí, os capachos de Washington da nossa mídia não gostaram. Onde já se viu o presidente do Brasil ter planos próprios, querer defender os interesses do Brasil e não querer defender os interesses dos Estados Unidos? Onde já se viu uma coisa dessas? É isso que o Estadão está nos dizendo aí. Onde já se viu o Lula querer defender os interesses brasileiros na jogada e não defender os interesses yankees? É isso que o Estadão está dizendo nessa manchete aí. E vejam como eles estão com um alerta obviamente ligado no que está acontecendo no mundo, nessa desestabilização do sistema dólar. Vejam o que o Donald Trump também falou em entrevista que circulou nesta semana, tá? Vamos ouvir. Iran gets together with Saudi Arabia through China. And China's taken over. And China, you know, I heard a couple of people say, well, the dollar will never lose the dollar standard. Are they kidding? China wants to change the standard, the currency standard. And if that happens, that's like losing a world war. We'll be a second-tier country. We'll literally be a second-tier country if that happens. Now, you're losing Brazil. You're losing Colombia, South America. You're losing Iran. You've lost it. You've lost Russia. And if you haven't lost them yet, you're going to lose them. China's on the yuan, so China's gone. Then you see France going over. No, what's going on? We're losing. If we lose our currency, that's the equivalent of losing a world war.
Our currency is what makes us powerful and strong. Percebam, né, que eles sabem muito bem da importância do sistema dólar para a hegemonia política global dos Estados Unidos, e eles sabem muito bem do que está acontecendo. E por incrível que pareça, a política externa do governo Trump foi menos agressiva em termos imperialistas do que vem sendo a política externa dos Estados Unidos sob o governo Biden. Aliás, isso é tradição na divisão entre democratas e republicanos nos Estados Unidos. Aquilo que a galera entende como esquerda lá é justamente aquilo que tem uma política internacional imperialista mais agressiva. E a popularidade do Biden, do jeito que tá, do jeito que vem caminhando, não se assustem se o Trump não conseguir virar o jogo interno no seu partido para voltar a concorrer à Casa Branca. Então, o que eu estou querendo dizer? É certo que os Estados Unidos está percebendo essa movimentação e não vai ficar apenas observando. Eles têm noção da importância do privilégio extraordinário do sistema dólar. Então é fundamental que o Brasil se posicione não como lacaio dos Estados Unidos, e sim como um agente construindo pontes, por exemplo, com os desafiantes, através do Banco dos BRICS, através da inclusão do Brasil em um sistema de compensação internacional que tangencie o dólar. Então, nesse caso, é nosso dever apoiar essas falas do Lula, essa iniciativa. Então, nesse caso aí, faz o L. Pode fazer o L, tá liberado para fazer o L, porque aí Lulinha acertou. E quando Lulinha acerta, a gente incentiva, a gente bate palma, a gente diz que a linha é correta. Quando Lulinha erra, a gente critica, a gente fala que é pisada na bola, como a gente vem falando a respeito do Fernando Haddad.